Capítulo 4. No Éden pairava a doce calma de uma perfeita paz. Por todos os lados, os amáveis passarinhos faziam ouvir seus alegres trinos em louvor constante ao Criador. Toda a natureza a florir parecia proclamar um reino de eterna alegria. Os animais, em união, brincavam por toda parte, sempre submissos ao homem, o senhor daquele paraíso encantador. Tudo era felicidade para o casal. Mas essa tornava-se ainda mais intensa na viração daqueles dias primaveris. O arrebol, que com sua beleza coloria o céu, prenunciando as escuras noites, anunciava-lhes também o momento da visita diária de Melquisedeque. Juntos, sob a luz de sua presença, passavam um longo tempo em feliz conversação. Com ânimo, o casal contava ao Criador sobre as surpreendentes maravilhas que iam descobrindo a cada dia na natureza. Melquisedeque, com carinho, descerrava-lhes o significado de cada ser. Como ficavam gratos pelas lindas lições aprendidas a seus pés. A cada dia que passava, maior era o amor, o respeito e a admiração pelo grandioso Pai. Como ele fora bom, trazendo-os à existência e concedendo-lhes um lar tão cheio de delícias. Ao despertarem para as alegrias de cada dia, vinham-lhes à lembrança as carícias e o doce canto de Elohim, que os fazia adormecer todas as noites. A vida de Adão e Eva no Éden não era, contudo, de ociosidade. A eles fora recomendado o cuidado do jardim. Sua ocupação não era cansativa, ao contrário, era agradável e revigorante. O Criador indicara o trabalho como uma fonte de benefícios para o homem, a fim de ocupar-lhe a mente e fortalecer-lhe o corpo, desenvolvendo-lhe todas as faculdades. Na atividade mental e física, o homem encontrava um elevado prazer. Era comum ao jovem casal receber visitas de seres celestes. Aos visitantes sempre tinham novidades a relatar e perguntas a fazer. Passavam um longo tempo ouvindo deles sobre as maravilhas do reino da luz. Através desses visitantes, o casal passou a ter amplo conhecimento da rebelião de Lúcifer e de suas eternas consequências. Aos visitantes, Adão e Eva sempre pediam que lhes ensinasse os harmoniosos cânticos celestiais. Como se deleitava a unirem as vozes ao coro angelical. Em sua onisciência, Melquisedeque tinha conhecimento do terrível intento do inimigo. Convocando as suas hostes principais, revelou-lhes com pesar sobre o iminente perigo que pairava sobre o universo. Samael haveria de armar uma cilada, a fim de levar o homem a comer da árvore da ciência do bem e do mal. Ante essa revelação, os filhos da luz ficaram temerosos, pois conheciam a tremenda facilidade de Samael em enlaçar criaturas inocentes e atirá-las em suas malhas de morte. No solene concílio, decidiram enviar com urgência mensageiros para advertirem o casal sobre o grande perigo. 2 poderosos anjos foram encarregados dessa decisiva missão. Imediatamente, os mensageiros comissionados irromperam pelos portais de Salém, alcançando o seio do espaço infinito. Em instantes, transpuseram imensidões, cruzando galáxias no percurso. Penetram finalmente no túnel da constelação de Órion, aproximando-se do novo sistema. Podiam agora divisar a pouca distância o planeta azul, onde o destino do universo estava para ser decidido. No Éden, havia descontração. O jovem casal continuava em suas inocentes atividades, desfrutando o prazer de um viver feliz. Longe estavam de pensar que naquele momento todos os filhos da luz estavam tensos, pensando em seu futuro ameaçado. Viram então, no límpido céu, o sinal da aproximação dos visitantes celestes, e a eles ergueram os braços numa alegre saudação. Adão e Eva admiraram-se, porém, por não verem no semblante deles a mesma alegria. Os visitantes traziam na face uma expressão de anseio que eles não podiam entender. Tentaram mudar-lhes, então, as tristes feições, contando-lhes sobre as novas descobertas feitas no paraíso. Os mensageiros, todavia, não tendo tempo disponível como outrora,
Interromperam-nos com palavras de advertência. Samael haveria de armar-lhes uma cilada, a fim de levá-los a comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Se dessem ouvidos à tentação, fariam sucumbir toda a criação no abismo de um eterno caos. Os anjos lembraram-lhes de que o reino lhes fora confiado como um sagrado legado, devendo, em uma vida de fidelidade, honrar aquele que por amor esvaziou-se, colocando-se numa posição de hóspede do ser humano. Adão e Eva deveriam ser firmes ante as insinuações do inimigo, pois assim selariam a eterna vitória do reino da luz. Falando-lhes da feliz recompensa que se seguiria ao seu triunfo, os anjos revelaram que era plano de Melquisedeque a transferência de Salém, da cidade celeste, para a terra. Ali, novamente acoplado ao paraíso, permaneceria para todo sempre. E o homem, submisso a Melquisedeque, reinaria pelos séculos sem fim sobre o Monte Sião em meio aos louvores das hostes universais. Mas tudo isso dependia inteiramente do posicionamento do ser humano frente às tentações do inimigo, que faria de tudo para arrebatar-lhes o reino. Adão e Eva ficaram temerosos ao conhecer os planos de Samael, mas foram consolados ao saberem que ele não poderia causar-lhes nenhum mal, forçando-os a comer do fruto proibido. Se porventura Samael procurasse intimidá-los com seu poder, todas as hostes de Melquisedeque viriam em seu socorro. Os mensageiros da luz concluíram sua missão, recomendando ao casal a permanecerem vigilantes, tendo sempre em mente a responsabilidade que sobre eles repousava. Não deveriam, portanto, se separar um do outro, nem por um momento sequer, pois a sós poderiam ser seduzidos. Adão e Eva, agradecidos pelas advertências dos anjos, uniram as vozes num cântico de promessa em uma eterna vitória. Estavam confiantes de que jamais abandonariam o bendito Criador, ouvindo a voz do tentador. Animados ante a promessa humana, os dois mensageiros retornaram ao seio da Salém celeste, onde, junto às hostes santas, aguardariam com anseio pelo anelado triunfo. Samael viu aproximarem-se do paraíso os mensageiros e ouviu o canto do homem prometendo uma eterna vitória. Esse cântico fez com que sua inveja e ódio aumentassem de tal maneira que não os pôde conter. Disse então aos seus seguidores que em breve faria silenciar aquela voz irritante. Faria tudo para transformar o louvor humano em blasfêmias ao Criador. As hostes rebeldes ficaram curiosas para conhecer os planos de seu chefe, mas foram por ele advertidas de que deveriam aguardar até que tudo ficasse para sempre decidido. Se o homem ouvisse sua voz, comendo do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, seria vitorioso, possuindo para sempre o domínio universal. Caso o homem resistisse, permanecendo fiel ao Criador, já não haveria esperança para eles. O paraíso parecia estar envolvido por uma eterna segurança, mas no semblante do homem podia ser vista uma expressão de temor. Desde a partida dos anjos, Adão e Eva permaneciam silenciosos, meditando com reverência sobre a tremenda responsabilidade de sua missão. Pensavam na seriedade daquela iminente prova que haveria de selar o seu futuro e o de toda a criação. Animados, contudo, ante o pensamento da vitória, uniram mais uma vez as vozes num cântico que expressava a certeza do triunfo anelado. Essa melodia baniu de suas mentes todo o medo da derrota, e alegres passaram a correr pelos prados verdejantes, acompanhados pelos fogosos animais que pareciam comemorar com eles a grande conquista. Sentiam-se seguros em seu paraíso, totalmente esquecidos do perigo de um possível assalto. Samael, que os observava atentamente, percebeu haver chegado a sua oportunidade. Aproximou-se de forma invisível do paraíso e ficou esperando o melhor momento para armar sua cilada. Inconsciente da presença de Samael, o casal continuava em sua desprendida alegria, brincando despreocupadamente com os animais. No semblante transtornado de Samael estampou-se por fim um maldoso sorriso ao presenciar um descuido do casal. Em sua exaltação,
haviam deixado de atender à última recomendação dos mensageiros, afastando-se um do outro. O astuto inimigo, não perdendo tempo, apossa-se de uma serpente, a mais bela do paraíso, e a faz aproximar-se graciosamente de Eva. A mulher, que assentada no gramado, está a brincar com alguns animais, percebe a presença da atraente serpente, cujo corpo refletia as cores do arco-íris, e fica admirada ao vê-la colher frutos e flores do jardim, depondo aos seus pés. Agradecida, Eva toma-a nos braços e dedica-lhe afeto. Tendo conquistado a afeição de Eva, Samael, em sua astúcia, começa a atraí-la aos poucos para junto da árvore da ciência do bem e do mal. Sem se dar conta do perigo, Eva acompanha a serpente até a beirar-se da árvore da prova. Ali, tendo nos braços o inimigo velado, acaricia-o e diz-lhe palavras de carinho. Tendo nos olhos o brilho da sedução, a serpente põe-se a falar. Suas palavras eram cheias de sabedoria e ternura, e sua voz era como a de um anjo. Eva mal podia crer no que via. Sua alegria torna-se intensa por ter nos braços uma criatura tão fantástica. Passam então a conversar sobre muitas coisas, sobre o amor, sobre as belezas do jardim, sobre o poder do Criador, e Eva fica admirada ante o conhecimento tão vasto da serpente, que discorre com maestria sobre qualquer tema. Envolvida por essa experiência, Eva esqueceu-se completamente de seu companheiro. Nem sequer passavam pela sua mente as advertências dos anjos. Adão, assim como Eva, inteiramente esquecido dos conselhos dos mensageiros celestes, havia se afastado na companhia de alguns animais. Depois de certo tempo, sobrevém-lhe com ímpeto a lembrança das advertências. Soam em seus ouvidos com clareza as últimas palavras proferidas pelos anjos: não se afastem um do outro. O seu coração pulsa forte por não ver Eva ao seu lado. Ergue então a voz num grito ansioso. Sua voz, ao ecoar pelas abóbadas do paraíso, contudo, não traz consigo uma resposta. O silêncio quase o sufoca. Em sua aflição, põe-se a correr de um lado para o outro, procurando-a, mas em vão. Nessa ansiosa busca, sente a brisa afagar-lhe os cabelos e recorda o seu primeiro sonho. Essa lembrança, contudo, se desfaz ante o pensamento do perigo que os ameaça. Com a mente tomada por um grande senso de culpa, Adão apressa o passo na aflitiva busca. Onde estaria sua amada? A envolveria em tempo em seus braços, livrando-a da queda? Mais uma vez, ergue a voz num grito ansioso que repercute por todo o jardim. Eva, Eva, onde você se encontra? Aguarda uma resposta, mas ouve somente o eco vazio de sua voz, que o desespera. Lembra-se por fim da árvore da ciência do bem e do mal. Era ali o único lugar em que sua companheira podia ser iludida. Esperando obstruir a única oportunidade do inimigo, avança em direção do lugar da prova. Seu coração pulsa forte ao contemplar ao longe a copa da árvore proibida. Com a serpente em seus braços, Eva interrogava a respeito de muitas coisas. Estava maravilhada ao perceber que a serpente a sobrepujava grandemente em conhecimento. Cheia de curiosidade, Eva faz então a seguinte pergunta: onde você encontrou toda essa sabedoria? Sem perder tempo, Samael mostra-lhe a árvore da ciência do bem e do mal e responde: ali está a fonte de todo o meu saber. O astuto enganador conta então uma mentirosa história. Disse que era uma serpente como as demais e comia de todos os frutos do paraíso. Contudo, provando certo dia daquele fruto proibido, recebeu como que por encanto todas as virtudes. Olhando para a árvore da ciência do bem e do mal, Eva fica surpresa e confusa. Privaria Melquisedeque em seu amor algo tão bom às suas criaturas? Vendo a surpresa, Samael pergunta: é assim que ele disse: não comereis de todas as árvores do jardim?
Eva, inquieta, responde: Não, dos frutos das árvores do jardim comemos, mas do fruto dessa árvore que você diz ser fonte de sabedoria, disse Melquisedeque: Não comereis dele, para que não morrais. A serpente, em tom de desdém, diz: Isso é falso. Se fosse assim, eu teria morrido. Certamente, Melquisedeque os proibiu de comer dessa árvore para impedir que o homem venha a ser como ele, conhecedor de todas as coisas. As palavras sedutoras da serpente causaram confusão na mente de Eva. Em quem confiaria? Tinha em mente a lembrança da ordem de Melquisedeque e de sua sentença, mas ao mesmo tempo tinha diante de si uma prova palpável que o contradizia. Atordoada, começou a duvidar do caráter do Criador. Num desafio, a serpente colheu frutos da árvore proibida e passou a saboreá-los. Colocando um fruto nas mãos da mulher, Samael incentivou-o a comer, dizendo: Não disse Elohim que se alguém tocasse nesse fruto, morreria? Completo silêncio pairava sobre o universo. Em cada planeta habitado, os filhos da luz contemplavam impotentes aquela angustiante cena. O futuro deles estava em jogo. Em Salém havia grande comoção. Poderosos anjos apresentavam-se diante de Melquisedeque, solicitando permissão para esmagarem o covarde inimigo oculto naquela serpente. O Eterno, contudo, impediu-lhes tal ação. Se o uso da força fosse a solução, já o teria aplicado. Deviam respeitar o livre-arbítrio concedido ao homem, podendo ele manifestar sua escolha sobre a tentação do inimigo. Os filhos da luz sofriam imensamente ao verem a mulher duvidando daquele que tão bondosamente lhes dera a vida e a oportunidade de reinarem naquele paraíso. Como poderia duvidar daquele que lhes dedicara tanto amor? Adão, que numa forte esperança de assegurar a acalentada vitória, apressava-se em sua corrida, contempla ao fim, ao longe, sua amada, assentada junto à árvore da prova. O que fazia Eva naquele lugar tão perigoso? Um pressentimento horrível lhe sobreveio ao lembrar-se mais uma vez das advertências recebidas, mas procurou bani-las. Um pressentimento horrível lhe sobreveio ao lembrar-se das advertências recebidas, mas procura bani-las com o pensamento de que alcançará sua esposa antes que algum mal lhe ocorra. Eva, contudo, vacilava em sua convicção ao contemplar o fruto em suas mãos. Por alguns momentos o futuro pareceu-lhe sombrio e aterrador, mas venceu esse sentimento, pensando nas glórias que haveria de conquistar ao comer aquele fruto. Ainda um tanto indecisa, ergue vagarosamente as mãos até tocar com o fruto os lábios. Os súditos do reino da luz, estremecidos, inclinam-se tomados por grande espanto. Parecia quase impossível àquela altura a mulher voltar atrás. Enquanto pálidos os fiéis indagam sobre uma possível esperança, presenciam com horror a terrível decisão de Eva. Resolvera ela romper para sempre com Melquisedeque, tornando-se cativa da morte. Melquisedeque, que em silente dor contemplava aquela cena de rebelião, curvou a fronte tendo a face banhada de lágrimas. Não podia suportar a dor da separação. Os fiéis, que em pânico julgavam-se vencidos, foram, contudo, conscientizados de que nem tudo estava perdido. Se Adão resistisse à tentação, permanecendo fiel a Melquisedeque, ele selaria a grande vitória. Eva, que fora vítima de um engano, poderia ser conscientizada de seu erro, sendo favorecida com o perdão divino. Quando Adão, em sua angustiosa corrida, alcançou por fim o lugar da provação, já era tarde demais. Assentada junto ao rio da vida, Eva saboreava despreocupadamente o fruto proibido. Adão estremeceu. Seria mesmo o fruto da prova? Num gesto de esperança, olha para a árvore da ciência do bem e do mal, mas em pranto reconhece a triste condenação. Cheio de tristeza, contempla sua esposa, mas não encontra palavras para despertá-la para tão amarga realidade.
Em completo desespero, ergue então a voz numa dolorosa exclamação: Eva, Eva, o que você está fazendo? Ao comer do fruto proibido, a mulher fora tomada por emoções que a fizeram imaginar haver alcançado uma esfera superior de vida. Ao ouvir a voz de seu esposo, ainda tomada pelas ilusórias emoções, ergue a fronte estampando um sorriso, mas surpreende-se ao ver seu amado chorando com profunda amargura. Adão procura então saber a razão que a levara a rebelar-se contra Melquisedeque. Eva, prontamente, passa a contar-lhe a fantástica história da sábia serpente. Samael, contudo, sabia que essa história de serpente jamais convenceria o homem a comer do fruto da árvore proibida. Ele precisava encontrar uma maneira sutil de levá-lo a selar sua sorte, seguindo os passos de sua esposa. Agora que tinha Eva sob o seu poder, poderia torná-la no objeto tentador. Aguardaria somente um momento oportuno para enlaçá-lo. No dia em que dela comerdes, certamente morrereis. A lembrança desta sentença deixava Adão deveras aflito. A expectativa de ver sua amada perecendo em seus braços era demais para suportar. Esta aflição, contudo, foi diminuindo, ao ver que ela continuava feliz e carinhosa ao seu lado, como se nenhum mal lhe houvesse acontecido. Aliviado, Adão volta então a sorrir, correspondendo aos afetos de sua companheira. Rendia-se às mais doces emoções, longe de saber que era o inimigo quem o envolvia naqueles braços. Nesse momento de enlevo, Eva começa a falar-lhes de sua experiência com a ciência do bem e do mal. Fala-lhe dos tesouros da sabedoria que lhe haviam sido abertos. Em seu novo reino, viveria muito feliz. Entretanto, essa felicidade seria incompleta sem a participação de seu esposo. Falou-lhe da impossibilidade de retroceder em seus passos e insistiu para que ele a seguisse. Depois de falar-lhe de sua decisão, Eva, com um doce sorriso, estendeu-lhe as mãos contendo um fruto, pedindo-lhe que o comesse numa demonstração de seu amor por ela. Com a voz tentadora em seus ouvidos, Adão assenta-se no gramado em profunda reflexão. Sua face torna-se novamente pálida e suas mãos trêmulas. Teme rebelar-se contra o Criador, mas ao mesmo tempo compreende que não conseguirá viver separado de sua amada. Eva era carne de sua carne, a extensão de seu ser. Sente-se angustiado ao ter de tomar uma decisão tão séria. A palidez do rosto de Adão refletiu-se no semblante de todos os fiéis. Ouviram a insinuação do inimigo e perceberam com horror a vacilação do homem. A indecisão de Adão deixava-os desesperados. Obedecesse ele àquela proposta de Samael, toda a felicidade seria eternamente banida. Nas decisões do ser humano estava o destino de todo o universo. Atenderia ele ao apelo de Samael? Depois de intensa luta íntima, Adão olha para sua companheira. A ela unira-se em promessas de uma eterna entrega. Não a deixaria agora só. Partilharia com ela os resultados da rebelião. Toma então das mãos de Eva um fruto e num gesto apressado leva-o à boca. Procurando abafar a voz de sua consciência, que lhe fala agora de uma eterna perdição, Adão lança-se nos braços de sua amada e desfruta o alto preço de sua rebelião. Samael, então, com brados de triunfo, deixa o paraíso e voa rapidamente para junto de suas inumeráveis hostes, que aguardavam ansiosas pelo resultado de tão arriscada tentativa. Ao saberem da desgraça humana, uniram-se numa estrondosa festa. Sentiam-se agora seguros, Sião lhes pertencia agora por direito e podiam estabelecer ali um reino eterno, jamais sendo molestados pelas leis de Melquisedeque. Em todo o universo, os filhos da luz sofriam e pranteavam pela derrota. Nunca houvera tanta tristeza e horror ante o futuro. As vozes que viviam a entoar louvores ao Criador proferiam agora lamentações.
O Eterno, que vencido por infinita dor prostrara-se em pranto ante a queda do homem, não fora, contudo, surpreendido. Antes mesmo de criar o universo, já havia previsto esse triunfo da rebeldia e, em sua sabedoria e amor, idealizara um plano de resgate que o envolveria num imenso sacrifício. Enxugando as lágrimas de seu pranto, pôs-se a agir poderosamente em favor de seus fiéis aflitos, impedindo-os de caírem nas mãos de Samael. Nessa misteriosa intervenção, que aparentemente depunha contra a justiça, o Eterno ordena que seus mais poderosos anjos circundem imediatamente o jardim do Éden sobre a terra, impedindo que Samael tome posse de Sião. Consoladas ante a manifestação do Criador, as potentes criaturas em pronta obediência rompem o espaço infinito, circundando em instantes o paraíso, no seio do qual o ser humano, já transtornado pelo pecado, vive o negror de uma noite que seria longa e cruel. Sendo a autoridade de Melquisedeque fundamentada na justiça, de que maneira poderia justificar ele suas ações perante os inimigos? Não entregara por sua vontade o reino ao homem, e esse por livre escolha não o submetera a Samael? Enquanto surpresas as criaturas racionais consideravam as ações decisivas de Melquisedeque, ouviram sua potente voz que, repercutindo por toda a criação, trazia a revelação do grande mistério. Revelação tão maravilhosa que a partir daquele momento, por toda a eternidade, ocuparia a mente dos fiéis, sendo tema para as mais doces meditações. Melquisedeque falou primeiramente sobre a terrível condenação que pendia sobre o homem e sobre toda a criação. Disse que ao se desligar da fonte da vida, o homem havia se precipitado em tão profundo abismo que não poderia ser alcançado pelo seu braço de justiça e poder. Humilhado e torturado pelas garras do inimigo, não restava ao homem outra sorte além da morte, fruto doloroso de sua espontânea rebelião. Considerando a situação humana, as hostes da luz, contudo, não viam possibilidades de triunfo. Sabiam que só o homem poderia retomar o domínio do inimigo, devolvendo-o ao Criador. Mas o ser humano, eternamente escravizado em sua natureza, seria incapaz de tal vitória. Com voz melodiosa e cheia de ternura, Melquisedeque revelou então o plano da redenção, dizendo: na verdade, o homem colherá o fruto de sua rebelião numa terrível morte. Não posso com meu poder mudar-lhe a sorte. Se assim agisse, seria injusto diante de meu decreto. Mas farei cair toda a condenação sobre um substituto que surgirá na descendência humana. Esse homem não trará em suas mãos as algemas da morte, sendo inocente e incontaminado em sua natureza. Como representante da raça humana, enfrentará Samael e o vencerá. Após triunfar nessa batalha, provando que o amor é mais forte que o egoísmo, que a verdade é mais forte que a mentira, que a humildade é mais poderosa que o orgulho, o fiel substituto erguerá as mãos vitoriosas, não para saudar a grande conquista, mas para tomar das mãos da humanidade escravizada a taça de sua condenação. Sorverá assim, submisso, o cálice da eterna morte. Esse imenso sacrifício abrirá aos seres humanos uma oportunidade de serem remidos, voltando aos braços do Criador, juntamente com o domínio perdido. As hostes, surpresas ante a revelação de Melquisedeque, indagaram a identidade desse substituto. O Criador, com um sorriso amoroso, disse-lhes: eu serei esse homem. O meu espírito repousará sobre uma virgem, e nela será gerado um filho santo. Esse menino será divino e humano. Em sua humanidade, ele será submisso à divindade que nele habitará. Os remidos verão nele o Pai da eternidade, o Criador e Redentor, o Rei dos Reis, assumindo a natureza humana. Melquisedeque poderia pagar o alto preço do resgate, morrendo em lugar dos pecadores. As hostes da luz ficaram emudecidas ao conhecerem o plano do Criador. O pensamento divino
Submeter-se a tão penoso sacrifício a fim de redimir o domínio perdido era demais para suportarem. Não havia, contudo, outra esperança de vitória a não ser através dessa amorosa entrega. Após desfrutar o alto preço do pecado, o jovem casal sentiu-se mal. Inicialmente sentiram um grande vazio no coração, que logo foi preenchido pelo remorso e pela tristeza. Perceberam que, inspirados pela cobiça, haviam selado sua triste sorte e a de toda a criação. Parecia-lhes ouvir agora ao longe o gemido de um universo vencido. O sol que os enchera de vida e calor naquele dia ocultava-se agora no horizonte, anunciando-lhes uma negra noite. O arrebol que até ali anunciara-lhes o feliz encontro com o Criador parecia envolvê-los numa sentença de que jamais despertariam para um novo dia. Não ousavam sequer olhar para cima, temendo ver cair sobre eles o raio do juízo que os reduziria ao pó. Com um olhar voltado para o frio solo, vinha-lhes a lembrança da sentença: no dia em que dela comerdes, certamente morrereis. Desesperadas lágrimas rolavam em seus rostos ao aguardarem pelo trágico fim. Ao considerar o motivo de sua rebelião, Adão começou a recriminar sua esposa por ter dado ouvidos à serpente. Eva, por sua vez, procurando desculpar-se, lançou a culpa sobre o Criador, dizendo: por que Melquisedeque permitiu que a serpente me enganasse? O amor que reinara no coração humano desaparecia, dando lugar ao orgulho e ao egoísmo, que se fundiam em ressentimentos e ódio. Sua natureza já não era pura e santa, mas corrompida e cheia de rebeldia. Tudo estava mudado. Mesmo a brisa mansa que até ali os havia banhado em carícias refrescantes, enregelava agora o culposo par. As árvores e os canteiros floridos, que eram seu deleite, consistiam agora em empecilhos ao caminharem sem rumo naquela noite. O propósito de Samael em encher o sábado de trevas parecia haver-se cumprido. Naquela noite, não existia sequer o reflexo prateado do luar para falar-lhes de esperança. As estrelas cintilantes, suspensas no escuro céu, estavam ofuscadas pela dor. Baixavam sobre o mundo as trevas de uma longa noite de pecado. Sombras sob as quais tantos se arrastariam sem esperança de um alvorecer. A noite já ia alta e as trevas pareciam envolver o triste casal em eternas sombras. Nem sequer cogitavam em suas poucas palavras, sufocadas agora pela agonia de um alvorecer. Cabisbaixos, tateavam daqui para ali, na expectativa do juízo iminente que os reduziria ao frio pó, que ficaria esquecido sob as trevas sem fim. Surgiu repentinamente um brilho no céu, que foi aumentando à medida que se aproximava da terra. O casal estremeceu, pois sabia que era o Criador que vinha dar-lhes o castigo. Vencidos pelo pânico, puseram-se a correr, distanciando-se do Monte Sião, o lugar da vergonhosa queda, justamente para ali vir o Criador dirigir-se. Eles que, atraídos por sua luz, sempre corriam ao seu encontro, fugiam agora desesperados em busca de lugares escuros da densa floresta. Melquisedeque, movido por um infinito amor, passou a seguir os passos do casal fugitivo. Enquanto caminhava, chorava ao lembrar os momentos felizes que havia passado junto a eles naquele paraíso. Como tudo se transformara. Seus filhos não conseguiam mais ver nele um pai de amor, mas alguém que irado buscava castigá-los. Movido por forte anseio de abraçar seus filhos humanos, Melquisedeque fez ecoar sua voz numa indagação: Adão, onde vocês se encontram? Sua voz, ao ecoar em meio às trevas, trouxe consigo somente um eco vazio que falava de ingratidão e rebeldia. Como desejava envolver o casal num ardoroso abraço e com palavras de carinho confessar-lhes que o seu amor era o mesmo. Ao ver seus filhos fugindo de sua presença, o Eterno foi tomado de grande dor. Ante seu olhar mareado de lágrimas, estendia-se o futuro da raça humana. Quantos, enganados por Samael, fugiriam de sua presença no decorrer da longa noite, julgando-no um senhor tirano,
que vive buscando falhas e fraquezas nos pecadores a fim de castigá-los. Melquisedeque, todavia, não desistiria de procurá-los pelos vales sombrios do reino da morte, até conquistar uma humanidade arrependida. Adão e Eva, exaustos pela pressurosa fuga, esconderam-se por fim por entre as folhagens de um pé de figueira. Reconhecendo sua nudez, procuraram fazer ali aventais cosendo daquelas folhas. Vestidos assim, julgaram poder livrar-se do sentimento de vergonha ante o Criador. Melquisedeque, aproximando-se mansamente do local onde o casal se escondia, pergunta: Adão, onde vocês estão? Não podendo mais se ocultar do Criador, Adão ergueu-se juntamente com sua companheira e, cabisbaixos, apresentaram-se perante Melquisedeque, prostrando-se trêmulos aos seus pés. Não conseguiam, contudo, encará-lo, devido ao senso da culpa. Melquisedeque, carinhosamente, os toma pelas mãos e ergue-os do chão. E é com expressão de tristeza no semblante que lhes pergunta: Por que vocês fugiram de mim? Acaso comeram do fruto da árvore da ciência do bem e do mal? Adão, todo trêmulo, com voz entrecortada por soluços de temor, responde: A mulher que me deste por companheira, ela deu-me o fruto e eu comi. Com essa resposta, Adão procurava desculpar-se, lançando a culpa sobre sua esposa. Voltando-se para Eva, Melquisedeque indaga-lhe: E por que você fez isto? Eva prontamente responde-lhe: Foi aquela serpente que me enganou e eu comi. Ambos não queriam reconhecer a culpa e lançavam-a sobre o outro. Em suma, atribuíam a Melquisedeque a responsabilidade por todo o mal praticado. Por que conceder-lhes o livre-arbítrio? Por que criar a mulher? Por que criar a serpente? Silente, Melquisedeque observava seus filhos, que tímidos e desconcertados permaneciam perante ele. Com profunda tristeza, Melquisedeque previu que essa seria a experiência de incontáveis seres humanos no decorrer da história. Quantos haveriam de se perder por não reconhecerem a própria culpa? Quantos procurariam justificar-se lançando seus erros sobre outros ou até mesmo sobre o Criador? Com palavras brandas, o Eterno procurou fazê-los reconhecer sua culpa. Somente reconhecendo sua necessidade poderiam ser ajudados. Olhando para as frágeis vestes tecidas por mãos pecadoras, Melquisedeque disse ao casal: Filhos, essas vestes são insuficientes. Elas logo se secarão e se desfarão. Vocês precisam de vestes duradouras que possam cobrir vossa nudez, livrando-vos da condenação. Se vocês quiserem, eu posso dar-lhes esta veste. Ante as palavras bondosas de Melquisedeque, que traziam esperança, o casal prostrou-se arrependido, despindo-se de suas ilusórias vestes, que eram símbolos de seu fracasso. Almejavam agora pelas vestes da salvação, prometidas pelo grande Pai.